Fala galerinha, vamos avançar mais um pouquinho? Agora eu vou trazer um outro bloco sobre as características das empresas estatais. Tá? Então, novamente, deixa eu avançar aqui, ó. Vou copiar essa parte. Aqui. Deixa eu só copiar isso. Copiar. Nem valeu a pena muito copiar isso aqui, eu já teria escrito se tivesse feito direto. Mas vamos colocar aqui, ó, tá? Vou continuar falando com vocês de empresas públicas e de sociedades de economia mista, mas agora eu não vou falar sobre a criação e extinção não, tá? Agora eu quero falar com vocês especificamente sobre as atividades. Quais são as atividades desempenhadas por empresas públicas e por sociedades de economia mista, né? A gente já mais ou menos começou a falar um pouquinho sobre isso. Eu falei na tal da exploração de atividade econômica no sentido amplo da expressão. Então vamos colocar aqui um pouquinho das atividades desempenhadas. Então aqui é o nosso número 5. Daqui a pouco eu vou perder a conta disso aqui, mas enquanto eu souber, eu vou colocando certinho aqui para vocês. Eu quero falar o seguinte: para que o Estado pode criar uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? Nós já vimos desenvolvidas. Nós já vimos o seguinte: quando a gente institui uma autarquia, essa autarquia pode desempenhar atividades típicas de Estado. Empresa pública e sociedade de economia mista pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Em regra, quando nós vamos falar da utilização de empresa pública e de sociedade de economia mista, nós falamos que essas entidades podem ser instituídas para o desempenho de atividades econômicas. E pessoal, atividades econômicas são aquelas atividades que podem ser exploradas com o fim de obter um lucro. Isso é o que nós chamamos de atividades econômicas. Só que aqui, quando eu estou falando de empresa pública e de sociedade de economia mista, eu estou utilizando primeiro o sentido amplo dessa expressão. Então, quando eu falo aqui atividades econômicas, não é só a atividade econômica propriamente dita. Eu posso também ter aqui o que a gente vai chamar de prestação de serviços públicos, os chamados serviços públicos econômicos. Calma aí, se segura na cadeira, que eu vou explicar tudo isso aqui para vocês em detalhes, tá? Então, vamos lá. Primeira atividade que eu coloquei aqui para vocês, nós chamamos de exploração de atividade econômica, tá? Exploração de atividade econômica aqui, eu estou falando de atividade econômica propriamente dita. Eu estou falando de atividade econômica no sentido estrito dessa expressão. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é um banco estatal e ele explora atividade econômica no sentido estrito dessa expressão. Veja que o Banco do Brasil ele até divulga balanços com seus lucros e etc. e tal. A Petrobras, a mesma coisa. A Petrobras ela explora a atividade econômica no sentido estrito dessa expressão. Tanto que a Petrobras ela busca, no final, lucro. A Petrobras ela é uma empresa, uma sociedade de economia mista, especificamente, ela é uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, que busca a finalidade lucrativa, explorando a atividade econômica no sentido estrito dessa expressão. Mas nós também vamos ter outro grupo de empresas estatais, que são aquelas empresas estatais responsáveis pela prestação de serviços públicos. Essas aqui, elas prestam os tais dos serviços públicos econômicos. O que seriam serviços públicos econômicos? Eu poderia colocar para vocês dois conceitos dos serviços públicos econômicos. Conceito número 1, serviço público econômico, é aquele que da sua exploração nós podemos ter algum tipo de lucro. Por exemplo, se eu pegar o transporte coletivo, transporte público, né? Quem presta esse transporte pode buscar um lucro dessa atividade. Se eu pegar a distribuição de energia elétrica, da exploração dessa atividade, eu posso ter lucro. Se eu pegar a atividade dos correios, né, o serviço de correio, pode ter lucro dessa atividade. Então, esses 3 casos que eu trouxe para vocês são 3 exemplos de serviços públicos, e esses serviços públicos são explorados, ou podem ser explorados com finalidade lucrativa, tá? Então, essa parte que eu queria colocar para vocês aqui. Um ponto aqui para a gente poder olha as palavras novas, para a gente poder avançar um pouquinho mais, tá? O segundo conceito, eu falei para vocês que você pode analisar isso aqui por 2 aspectos. Que esse serviço público pode gerar lucro. E segunda forma de ver esse serviço público são aqueles serviços públicos que são passíveis de delegação. São serviços públicos delegáveis. Em geral, quando o Estado institui uma empresa estatal para a prestação de um serviço público, ele teria 2 opções.
criar uma empresa estatal ou delegar a prestação desse serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, quem presta o transporte público municipal é uma empresa privada. Mas poderia ser uma empresa pública? Poderia. É uma decisão do município. Ele poderia criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, explorar esse serviço, ou poderia delegar a iniciativa privada. Segundo exemplo para vocês. Se você fizer um balanço, olhar os diversos estados do Brasil, a distribuição de energia elétrica, ora é realizada por uma empresa estatal, ora por uma empresa privada. Aqui em Santa Catarina, que é onde eu moro, quem faz essa atividade é a Celesc, que é uma empresa estatal. Mas existem outros estados que contratam empresas privadas para fazer essa distribuição. Então isso é um serviço público que poderia ser delegável. Então é meio que uma decisão política criar uma empresa estatal para esse fim ou delegar para a iniciativa privada. Esses serviços públicos aqui, como regra, esses serviços públicos aqui, eles não envolvem aquilo que nós vamos chamar de atividades típicas. O que seriam as atividades típicas, né? Seriam aquelas atividades que somente o Estado poderia explorar. Porque essas atividades típicas, como só o Estado pode explorar, elas somente podem ser exercidas por entidades de direito público, tá? Deixa eu só colocar desenvolvidas, saiu desenvolvidades, né? Desenvolvidas. Pronto. As empresas estatais, a priori, elas não podem exercer aquilo que a gente chama de atividade típica de Estado, porque a atividade típica quem exerce é a autarquia. É óbvio que esse próprio conceito de atividade típica hoje em dia ele está em crise, né? Bem difícil de a gente entender bem. E tem até mais recentemente alguns casos em que o STF autoriza a delegação do poder de polícia, por exemplo, para entidades administrativas de direito privado que prestam serviços públicos. Mas esse assunto a gente vai falar mais adiante em outra oportunidade. O que eu quero que você saiba aqui é que esses serviços públicos são aqueles serviços públicos que a própria iniciativa privada a priori poderia desempenhar. Só que, como tudo no direito público, eu poderia dizer para vocês que o direito público está em crise. Crise em qual sentido? Crise no sentido de que essas regras aqui elas estão evoluindo. Hoje em dia, as próprias atividades prestadas por empresas estatais estão evoluindo. É comum você encontrar hoje em dia empresas estatais realizando outras atividades. Professor, como assim outras atividades? Cada vez mais é comum você utilizar o termo serviço público em sentido amplo. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque hoje em dia, nós estamos vendo empresas estatais prestando atividade de tudo quanto é natureza. Tem até empresa estatal fazendo fiscalização de serviço de trânsito, que não é nem atividade econômica, nem serviço público delegável. O termo serviço público aqui, cada vez mais você está abandonando essa expressão aqui e está colocando uma expressão mais abrangente para isso. Hoje em dia você tem empresa pública que faz, por exemplo, desenvolvimento de software. Hoje em dia você tem empresa pública que, por exemplo, faz administração hospitalar. Tem empresa pública prestando serviços de saúde e de educação. Então você está ampliando o conceito de serviço público para fins de utilização das empresas estatais. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Opa. Aqui, quando eu falo em sentido amplo, eu estou falando de serviço público em sentido amplo. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum você ampliar o rol de utilização das empresas estatais. Você tem utilizado hoje em dia empresas estatais prestando atividades como, por exemplo, atividades de fiscalização. No caso da fiscalização de trânsito. No Rio Grande do Sul é bastante comum isso aqui. Em Belo Horizonte você tem isso aqui, entre outras atividades. Você também está criando empresas estatais para a prestação de serviços públicos considerados sociais. Esses serviços públicos sociais envolvem, por exemplo, serviços de saúde, ou ainda os serviços de educação. Teoricamente, doutrinariamente, esses serviços não poderiam ser explorados por empresas estatais, mas hoje em dia é cada vez mais comum. Então, para você acertar a sua questão de prova, o que você pode fazer? Parte para o mais simples. Se a questão de prova te perguntar qual atividade desempenhada por uma empresa pública e por uma sociedade de economia mista,
exploração de atividade econômica e prestação de serviço público. O significado de serviço público aqui, tanto faz, porque tem tanto um sentido mais técnico, que seria esse inicial, como um sentido mais genérico, que seria esse aqui final. Tanto faz para você acertar a sua questão de prova. Então, exploração de atividade econômica e, entre aspas, prestação de serviço público é o que faz uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, tá? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ó, meu povo, quando eu falo em empresa pública, sociedade de economia mista, e eu falo de explorar atividade econômica e prestar serviço público, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista podem fazer quaisquer dessas atividades. Você pode ter empresa pública que presta serviço público e que explora atividade econômica. Por exemplo, a Caixa explora atividade econômica, os Correios prestam serviços públicos. Da mesma forma, você pode ter sociedade de economia mista que explora atividade econômica ou que presta serviço público. Eu vou pegar 2 exemplos para vocês. Nós temos muitas dessas empresas estatais que fazem gestão de águas, né, tratamento de água e distribuição de energia elétrica, constituídas como sociedades de economia mista. E elas são prestadoras de serviços públicos nesse caso. Por outro lado, você tem a Petrobras, que também é uma sociedade de economia mista, e o Banco do Brasil, que também é uma sociedade de economia mista, mas que ambos exploram atividade econômica. Então, essa atividade, tanto faz, pode ser uma ou outra, não é uma diferença entre as duas. Vamos resolver a questão de prova agora para você pegar o jeito do que a gente está tratando aqui na aula, tá? Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração indireta, calma aí, empresa pública, direito público, não pode explorar atividade econômica, está tudo errado, né? Empresa pública é de direito privado, então não é de direito público, e ela pode explorar atividade econômica. Então, por isso que essa questão está errada. Avançamos mais um pouquinho agora, né? Essa questão foi só para a gente quebrar um pouquinho aqui essa sequência de conteúdo que está chovendo aí nessa tela, tá? Vamos trazer aqui de novo, empresa pública, sociedade de economia mista. Mas agora eu vou trazer mais 2 assuntos para vocês, tá? Primeiro assunto, como que funciona o controle das empresas públicas e das sociedades de economia mista e como que funcionam as regras sobre responsabilidade civil dessas nossas empresas estatais, tá? Então esses são os 2 assuntos que eu vou trazer aqui para vocês a partir de agora, tá? Então vamos lá. Opa, calma aí que isso não ficou bacana. Primeiro ponto. A gente está no 6, né? Foi o 5, 6. 6. Como que funciona o controle estatal da empresa pública e da sociedade de economia mista? Estatal. Primeiro ponto. Isso aqui é uma regra geral, que a gente já comentou sobre todas as entidades da administração indireta. Eu já falei com vocês que não existe subordinação entre a entidade administrativa e a administração direta. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aí da polêmica, né? Nós tivemos aí há algum tempo a polêmica sobre o preço de combustível, né? Aí todo mundo fala, não é só chegar lá o presidente da República e falar o seguinte, mais uma vez, tá? Eu sempre que eu tenho que falar desse assunto, isso é um saco, mas infelizmente é a realidade. Eu peço desculpas para você que não tem nada a ver com isso, mas eu não estou entrando em polêmica nenhuma. Só quero trazer o exemplo para você acertar a sua questão de prova. Lugar de mimimi, de coisa política, não é na minha aula de concurso público, tá? Então vamos lá. Houve toda uma treta sobre a questão do preço de combustível. Por que não poderia chegar o presidente da República e num decreto, em qualquer coisa, chegar e simplesmente baixar o preço do combustível? Porque a Petrobras não é subordinada à administração direta. A Petrobras é uma outra entidade, justamente por isso que nós temos entidades administrativas, para que elas não sejam subordinadas ao ente central e, consequentemente, tenham mais autonomia, tá? Então, esse é o ponto. Não existe subordinação. Professor, mas pode trocar isso, trocar aquilo. Beleza, indiretamente você tem mecanismos, mas diretamente não tem, porque não existe subordinação, tá? Segundo ponto, se não tem subordinação, como é que se faz esse controle da administração direta sobre a indireta? Esse controle ele é realizado por intermédio daquilo que a gente chama de vinculação. Vinculação é uma ligação, né? Então, assim, a Petrobras, ela é subordinada? Não.
mas ela também não está simplesmente largada. Existe algum tipo de relação, e essa relação acontece por intermédio de uma vinculação. Essa vinculação também é conhecida como tutela, também chamada de controle finalístico ou de supervisão ministerial. Tá? Então é assim que a administração direta pode exercer os seus controles sobre uma empresa estatal. Terceiro ponto. As empresas estatais, elas se submetem ao dever de prestar contas. Como elas fazem gestão de recursos públicos, elas são obrigadas a fazer a prestação de contas. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas essa entidade não é uma entidade de direito privado? Se ela é de direito privado, como é que ela tem que prestar contas? Ela é uma entidade administrativa de direito privado, mas tem muito dinheiro público ali nesse negócio. Então, olha o que eu vou falar para você agora. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, não importa se ela presta serviço público ou se ela explora atividade econômica, ela tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas competente. Então, por exemplo, se for no âmbito federal, qual que é o Tribunal de Contas competente? Nesse caso, no âmbito federal, o Tribunal de Contas competente é o Tribunal de Contas da União. Nos estados, os tribunais de contas estaduais, nos municípios, vai ser o Tribunal de Contas que tiver competência, que pode variar conforme a organização. Então, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas competente. Existe jurisdição, ou seja, capacidade do Tribunal de Contas de controlar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ainda que ela seja exploradora de atividade econômica. Pois bem, o último ponto que eu pergunto para vocês é o seguinte, tá? Mas existe controle jurisdicional, tá? É possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre uma empresa estatal? Quando eu falo controle aqui, eu estou falando do controle sobre atos de autoridade. Ou seja, como se ela fosse a administração pública. Sim, existe controle sobre os chamados atos de autoridade. Professor, o que seria atos de autoridade? Vamos pegar aqui dois exemplos para você entender bem isso aqui. Primeiro caso, você tentou obter um financiamento junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil negou, disse que você não tinha garantias, você não tinha crédito e, consequentemente, você não pôde receber aquele financiamento. Você, obviamente, não gostou. Você pode apresentar um mandado de segurança contra essa decisão do Banco do Brasil? Não. Por quê? Porque isso não é um ato de autoridade. Quando o Banco do Brasil te nega um financiamento, é igual o Bradesco, vamos pegar aqui um outro banco privado, o Itaú, ou qualquer outro banco, te negar um financiamento. Esse é um ato dele como explorador de atividade econômica, um ato finalístico. Nesse caso, não haverá um mandado de segurança. Até poderia ter aquelas ações próprias, né, tipo, que você poderia mover contra qualquer banco ou contra qualquer outra instituição, mas aí não tem nada a ver com o controle dos atos de autoridade, como se fosse poder público. Para controlar a empresa estatal como poder público, tem que ser um ato de autoridade. E o que seria um ato de autoridade? Você vai, por exemplo, participar de um processo de licitação e você é indevidamente desclassificado. Aí cabe, isso é um ato de autoridade, é um processo de licitação. Um concurso público, você teve a sua inscrição indeferida para uma empresa estatal. Você pode apresentar um mandado de segurança, porque aqui é um ato de autoridade. Acesso à informação, dentro da lei de acesso à informação. Indeferir o acesso, pode apresentar um mandado de segurança? Pode também apresentar um mandado de segurança. Nesse tipo de situação, ela estará agindo como administração pública. E aí vai ser um ato de autoridade e, consequentemente, haverá o controle pelas vias próprias, tá? Próximo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, ponto número 7. Número 7, tá? O número 7 que eu vou trazer aqui para vocês é especificamente sobre a tal da responsabilidade civil. Primeiro, o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é o dever de reparar danos. Eu sempre coloco o acidente de carro como um exemplo clássico. Bateram no seu carro. Você estava lá dirigindo de boas, estava ouvindo o áudio, o som do carro, né? Estava ouvindo o som do carro, estava tocando lá um Estratégia Cast, você ouvindo lá a aula de direito administrativo e tal. O professor estava explicando o que era responsabilidade civil, e de repente, buf! Alguém bateu atrás do seu carro, né? Vê que tem até o efeito sonoro aqui para exemplificar. Pô, bateu no meu carro, aí você sai, cara, e já sai o cara, pô, bicho, foi mal. Aí você olha, tem um adesivo gigante no carro.
Correios. E o cara fala, pô, eu sou empregado público dos Correios, tava fazendo uma entrega aqui, cara, foi mal. Aí eu te pergunto, haverá responsabilidade civil dos Correios em relação a esse acidente? Sim. E como que funciona essa responsabilidade civil dos Correios? Correio é uma empresa estatal que presta serviços públicos. Como ela é prestadora de serviço público, nós vamos aplicar as chamadas regras de direito público. Então, responsabilidade civil é o dever de reparar os prejuízos, reparar os danos. No caso, vão ter que consertar o seu carro, pagar o conserto do seu carro. Essa aqui é a lógica que nós vamos ter aqui. E aqui nós precisamos dividir as empresas estatais em duas categorias. Eu vou usar siglas, tá? Prestadora de serviços públicos, PSP, e do outro lado eu vou colocar exploradora de atividade econômica, tá? EAE, exploradora de atividade econômica, tá? Se ela é prestadora de serviços públicos, a responsabilidade civil aqui, ela será regida pelo direito público. Consequentemente, nós falamos que é uma responsabilidade civil do tipo objetiva, tá? Não é objetivo da nossa aula de hoje estudar esse assunto em detalhes, tá? Porque esse assunto aqui ele tem uma aula só para isso, só para falar de responsabilidade civil. Como não é o foco da nossa aula, eu só vou colocar assim, ó, responsabilidade civil é objetivo. Existem exceções? Existem. Então, eu só vou colocar que é uma regra, porque existem exceções, mas sem entrar no detalhe. Outra forma de a gente analisar é falar o seguinte, a responsabilidade civil aqui é regida pelo tal do direito público. Tá? Justamente porque nós vamos aplicar regras de direito público para tratar da responsabilidade. Professor, mas a entidade não é de direito privado? É, mas isso não afasta integralmente a aplicação das chamadas regras de direito público. Se ela é prestadora de serviço público, vai ser uma responsabilidade do tipo objetiva. Se ela é exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil dela, em regra, será do tipo subjetiva. Aqui, novamente, a regra, porque existem exceções e não cabe a gente debater essas exceções aqui. Segundo ponto, nós falamos que aqui a responsabilidade civil é regida pelo direito privado. Por que pelo direito privado? Porque a regra que eu vou aplicar para essa empresa estatal é a mesma regra que eu aplico para entidades privadas, por exemplo. Por isso que ela vai ser regida pelo direito privado, tá bom? Fechamos aqui o controle e a responsabilidade civil. Vamos resolver uma questão de prova. A questão de prova fala para a gente o seguinte. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD, Sociedade de Economia Mista Estadual, olha só que legal. Começamos a trazer aqui, ó, Sociedade de Economia Mista Estadual. Valendo-se de permissão genérica constante do ato normativo que autorizou a sua criação, instituiu empresa subsidiária integral com o objetivo de desenvolver pesquisas para melhorar o abastecimento de água no Estado. Só para você saber o significado, porque isso aqui volta e me aparece em prova, tá? O que é essa história de subsidiária integral? Subsidiária integral é quando a empresa estatal controla integralmente a subsidiária. Então, tipo, eu criei uma subsidiária. Todo o capital social da subsidiária é meu. Então, ela é integral. Às vezes, e é muito comum, você tem uma subsidiária em que você existe participação de um ente e participação de outro. Então, daí o capital é meio misturado, ela não seria integral. Mas quase todo exemplo de questão de prova, ou ele só fala subsidiária, ou ele fala em subsidiária integral. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, caso deseje alienar o controle acionário da subsidiária integral, o Estado de Rondônia, ele quer vender a subsidiária. Letra A, deverá obter autorização legislativa e proceder licitação. Lembra o seguinte, da nossa escadinha, tá? A escadinha ela faz assim, ó. Aqui, aqui, ficou torto, calma aí que eu vou fazer. Aqui, puxamos um pouquinho mais para cá. E aqui, a gente coloca o último degrau, tá? Essa escadinha coloca o nível de formalidade. Aí no nível máximo de formalidade, você tem empresa pública e sociedade de economia mista, a criação. Depois você vai ter empresa pública e sociedade de economia mista, extinção. E subsidiária, criação. E por fim, subsidiária, extinção. Tá?
Aqui autorização legislativa específica, aqui autorização legislativa genérica, aqui não precisa de autorização legislativa. Então, precisa de autorização legislativa? Não, não precisa, porque o que eu quero saber aqui é o seguinte, ele quer alienar, ele quer extinguir, então não precisa disso, não precisa disso. Deverá obter autorização legislativa, sendo dispensável a licitação, não precisa obter autorização legislativa e, de fato, não se aplica à licitação pública, mas está errado, né? De fato, não precisa fazer licitação pública, mas está errado porque não precisa de autorização legislativa. Letra C, não precisará obter autorização legislativa, mas será necessária a licitação na modalidade de concorrência. Não, não tem licitação aqui. Não poderá obter autorização legislativa, não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar alienação sem licitação, desde que se observem os princípios da administração pública, inscritos no artigo 37, respeitada sempre a exigência da necessária competitividade. Exatamente esse o nosso gabarito, letra D. Não precisará obter autorização legislativa, podendo a alienação ser realizada sem licitação e sem qualquer condicionante. Não é sem qualquer condicionante, né? Nós temos ali algumas condicionantes que você observar os princípios, procedimento público, transparente e etc. e tal. Tá? Então, gabarito letra D nessa questão. E com isso nós fechamos esse bloco da nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima!